Salve pedregulhos! Segundo vídeo, agora a gente vai falar. Vimos o que tinha a dizer o vereador Lermen, que é um dos que é o primeiro a levantar a bola sobre o uniforme escolar, sobre alguns pontos negativos do uniforme escolar, especificamente a legging e o short saia, e ele pediu a retirada, a supressão desse inciso, do inciso 3. Então, retiraria o legging e a short saia e ficaria somente bermuda e calça de agasalho para tanto para o garoto quanto para a garota. O que é normal. Eu herdava a roupa das minhas irmãs, o uniforme do colégio. Não, porque na minha época era comprado, né? Quem tinha condições comprava. E era bem complicado. E todo mundo tinha consciência. Quem poderia se esforçar e comprar um uniforme, então não ia tirar o uniforme daquele que realmente precisava, né? E mamãe comprava, eu tenho 10 irmãos, então comprava para um e olha aquilo lá, ia, enfim. Agora, vamos ver o contraponto. Porque quem respondeu ao vereador Lerme em primeira mão foi a vereadora Marinara. A vereadora Marinara, ela é a... Se o Lermen ele é a parte ideologizada do PL, a Marinara é a ideologia suprema do PT. O que o Guilherme tem de recatado, a Marinara ela é militante. Esse é um problema, tá? Mas quanto à parte de ideologia, ok, eu não gosto muito tanto do quando o Lermen vai ideologizar muito, mas só que o problema é que ela aplica. Ela vive num globo que tudo é aquilo. Tudo é violência contra a mulher, tudo é violência sexual, tudo é a mulher rebaixada. Não dá, o mundo não é assim. Não pode. Cega. Mas, ok. O problema agora não é nem o posicionamento. Todo mundo tem direito ao posicionamento. O problema é que os vereadores que aprovaram o projeto se recusaram a ouvir a população. Esse é o problema. Porque no campo das discussões, a gente manda ver e toca o terror. E para ter uma discussão tem que ter favoráveis e tem que ter contrários. Ok, tá perfeito, toca o terror. Agora, como dissemos no vídeo anterior, se é uma pauta da sociedade, a discussão tem que ser com a sociedade. Ah, mas eles são representantes. Representante. Quando você delega alguém para alguma função, você não perde a responsabilidade. Você só delegou a função, mas a responsabilidade ainda é tua. Você votou nos vereadores para cumprir a missão para ti, mas a responsabilidade ainda é tua de decidir o que acontece com o teu dinheiro. E aí a gente está falando de 600 mil reais por ano e toda uma geração que a gente está preparando para o futuro. Mas chega de delonga. Vamos ver o que a Marinara tem a dizer para nós. Solta o play, macaco. Então, senhor presidente, eu sou completamente contra, porque quando nós proibimos roupa curta, nós não estamos roupas curtas, que algumas pessoas consideram curtas, nós não estamos protegendo a integridade de ninguém. Começa aí. Essa eu vou ter que ir parando. Sim. Quando a gente está, digamos assim, colocando regras de vestimenta, no caso, nas roupas curtas, sim, estamos protegendo. Porque você pode não acreditar. Como, na verdade, ela acredita. Depois a gente vai ver. Ela acredita que o perigo está lá fora. E ele está. E aí você quer dizer que você não precisa se preocupar com o perigo. Então, atravessa a rua sem olhar para os lados. Simples.
Se você acha que você pode viver ignorando o perigo, então você não precisa usar faixa de pedestre. É só atravessar. Ah, não tem uma coisa a ver com a outra. Tem a responsabilidade do uso de si próprio com o próprio corpo. Eu sei que a lei me protege para eu atravessar a rua pela faixa de pedestre. Mas e se o motorista não respeitar? Quem é que vai pro saco? Quem é que morre? É o motorista? Não, sou eu. Então é óbvio que eu vou olhar para os lados e só vou atravessar quando não tiver carro vindo. A faixa é minha, mas sou eu que vou me estrupicar. Na hora, quando o carro estiver batendo em mim, eu vou puxar o caderninho. Opa, olha aqui a lei. Bom senso, né? Então é óbvio que é uma questão de proteção. Dá o play, macaco. Nós falamos em uma menina que usa leg que tem 50 ou outra 150 quilos. Nós não estamos falando da integridade de ninguém. Nós estamos... De novo. Sim, estamos falando da integridade. A gente está falando de pré-adolescentes, como já dissemos no outro vídeo, uma bomba hormonal, e são pessoinhas que ainda não se identificam com o próprio corpo. Nós estamos falando de alguém que saiu do corpo infantil e começa a se transformar em mulher. É um corpo que ela não reconhece. E aí nós temos que falar a palavra feia, que é hipócrita. Hipocrisia pura. Qual que é o primeiro discurso quanto aos uniformes? Vamos padronizar porque tem crianças que não têm uma roupinha tão boa para ir pro colégio e sofre bullying. Aí quer dizer que uma criança que não tem a roupinha tão boa, que eu sei porque eu não tinha roupinha tão boa, né? O meu uniforme era de 3 gerações. Mas uma criança que não tem roupinha tão boa é um problema ela ser notada pelos amigos. Agora, uma criança que ainda tem problemas com o próprio corpo, pelo que ela falou, uma menina que tem 150 quilos, que óbvio que é um absurdo, né? Não vai ter, espero que não, mas é uma menina que está descontente com o seu corpo, de legging. Ah, mas usa sem quer, usa se quiser. Cara, não só tem problemas com o próprio corpo, como tem problemas de aceitação com a sociedade. Que também o pré-adolescente ele está criando os laços sociais. Então todas as amiguinhas vão usar e ela não. É isso. Não. Então acorda, não está no mundo de Nárnia. E já foi pré-adolescente. Então não existe essa desculpa. Calma lá. Dá o play, macaco. Estamos apenas rotulando as pessoas mediante o peso delas, ou o que elas possam vestir. Então, eu acho que qualquer pessoa tem total liberdade de usar, mas, nesse caso aqui, nós estamos falando de estudantes. Então, eu acho que essa emenda, ela reforça completamente preconceito e como normal, como de costume, como é sempre, responsabilizando a conduta das meninas conforme as roupas que elas usam. Sim, também responsabiliza a conduta das meninas conforme a roupa que elas usam. Se você... esse papo é tão clichê, é tão antigo, é tão bobo, mas é o que cabe. Como é que você reconhece uma enfermeira? Como é que você reconhece uma policial? Como é que você reconhece uma juíza? Uma ministra? Cara, a roupa é fundamental e é uma parte da identidade. Isso é óbvio, né? Não tem como sair disso. E sim, as pessoas são julgadas pelos que elas vestem. Tanto que eu sou chamado de repórter sandália. Por que será? Porque eu uso boné? Play, macaco. Não ensinando nossos filhos a respeitar as meninas como devem realmente ser, né? Porque
Ah, porque o brasão é na parte de trás. Bom, tira o brasão, se é o caso. Não coloca o brasão na parte da frente, da parte de baixo da roupa. Porque eu acho que não é... A primeira coisa coesa que eu ouvi falar. Realmente, não precisa brasão na parte de baixo. Se fosse esse o problema, tira o brasão, ok. Só que não é só esse o problema. Um brasão não é um short saia, não é uma leg, não é nada disso que vai definir um abuso, um olhar, porque a maldade está dentro de cada um de nós. Outra coerência que eu ouço. Sim, a maldade está dentro de cada um de nós. Exatamente. Então, a garota marinara, ela tem consciência que a maldade está dentro de nós, dentro de todos, e não precisamos se preocupar com isso. É isso, né? Ah, aquele cara do lado ali, ele é um abusador. Mas só que eu sou empoderada. Quero ver ele fazer alguma coisa. Então tá, mas em casa. Não no colégio, onde todos nós temos a responsabilidade. Toda a sociedade tem responsabilidade com aqueles alunos. Não é só o pai. O pai vai cuidar da criança em casa. Pisou no colégio, toda a sociedade é responsável. Tá? Continua. Não está na peça de roupa. Se hoje eu quisesse vir aqui de cropped ou de saia, a maldade não está sobre a minha roupa, está sobre o olhar de cada um de vocês. E eu só ainda não usei porque está frio e eu ainda... No mesmo segundo, se a vereadora pisar no plenário e com uma roupa indecente, eu vou denunciar para o Conselho de Ética. Eu já acho ridículo quando o Lauderi vai com aquele chapelão. Porque, como a boa educação prega desde sempre, em ambiente fechado você tira o chapéu. Isso eu desrespeito até porque no frio é meio complicado, né? Esfria a careca. Mas, conforme o ensinamento, em ambiente fechado você tira o chapéu. E no caso dos vereadores, que são os nossos representantes, eles sim são obrigados a manter a compostura. Eles têm toda uma liturgia do cargo. Se a vereadora pisar na Câmara com uma roupa indecente, no mesmo segundo eu vou para o Conselho de Ética. Mas tudo bem, usa o que quer. Mas não em qualquer lugar. Usa o que quer no lugar apropriado. Vai sair com o marido? Usa o que quer. Vai passear na praia? Usa o que quer. Vai passear na rua? Usa o que quer. Vai exercer a função pública? Não. Você usa o que o cargo permite que use. Você vai ser um estudante? Você usa o que for permitido para tal. No caso agora, permitiram tudo. Porque foi permitido tudo. Continua. Play, macaco. Eu não tive oportunidade. Mas acredito que as nossas crianças e adolescentes, principalmente do nosso município, elas têm que aprender com educação e com respeito. E ensinar a elas que os corpos não são objetos, que eles não têm que ficar cobiçando os corpos dos outros. Ah, mas não é assim, Marinara, todo mundo faz isso. Bom, é porque eu não ensino. Eu ainda estou gerando um menino, mas espero que... Ela sabe que não é assim. Ah, os corpos não são objetos. Ela sabe que não é assim. E aí a gente vai partir para filosofar. Mas a verdade é que é objeto. Nós todos somos carregados de objeto. Você não é um objeto de adoração, um objeto de desejo, um objeto de cobiça, um objeto de exemplo. Nós carregamos uma imagem de objeto. Nós somos sim um objeto. Na visão do outro, nós somos um objeto. Querendo ou não, seja um objeto positivo ou negativo. Aí a pergunta, que é o que a vereadora teria que se fazer, dentro do seu entendimento, dentro da militância, nós somos objeto.
qual objeto que você quer ser? Essa é uma pergunta importante, para deixar tanto para a vereadora quanto para as crianças. Qual objeto que você quer ser? Porque você vai ser um objeto. Você quer ser um objeto de cultura? Ou você quer ser um objeto de adoração, um objeto sexualizado? Qual você quer ser? Você quer ser visto como um Einstein ou como uma Anitta? Olha como é que o Einstein se veste e olha como é que a Anitta se veste. Não tem nada a ver? Tem. Tem tudo a ver. É só você pegar um colégio decente e um colégio padrão USP. Você vai ver a diferença. Play, macaco. Quando ele cresça, ele tem o mínimo de respeito, até porque ele irá ter uma irmã, e essa irmã irá saber os direitos dela e a roupa que ela quer usar. Ninguém tem total direito de falar da roupa dela. Eu acredito que regras rígidas de vestimento, ela apenas enaltece aquele nossa frase que nós escutamos e causa bastante revolta em muitas pessoas. Quando acontece de uma vítima, ou de uma menina, ou de uma mulher, aconteceu algum abuso, nós sempre não, eu não, mas muitas pessoas falam, mas e aí, que roupa que ela estava vestindo? Cara, isso é um absurdo. Por favor, Marinara, nunca mais repita isso. Ninguém fala uma besteira dessa. Ninguém. Nenhum ser humano, pelo menos. Nenhum que eu conheça. O que acontece é sim. Primeiro, você precisa se resguardar. Você precisa se proteger. Agora, depois de acontecido, não existe culpabilidade de vítima. É uma besteira. Por favor, calma aí. Antes de acontecer, a gente vai olhar e vai dizer: cara, você tem certeza que você quer se portar dessa forma? Você sabe que se você está se colocando em risco dessa forma? Aí cabe a pessoa seguir ou não. Se ela não vê problema, ok. E depois de acontecer, a culpa vai ser do agressor. E não tem nesse mundo civilizado, não tem um que vá dizer desculpa, Marinara, essa besteira que acabamos de ouvir. Tá? Não hoje. Eu sei que já diziam. Não hoje. Tá? Calma aí. Tá? Segue. E isso é a nossa famosa, quem não gosta não escute, mas é a nossa famosa cultura do estupro, que nós insistimos em enaltecer. Né? Culpando as vítimas, culpando as meninas, porque nós todas temos que nos cuidar para os meninos não olhar. Não é assim. Nós temos que saber que é o meu corpo, e, enfim. Sim, tem que se cuidar para os meninos não olharem. Ou você quer que olhe ou não quer que olhe. Mas os meninos vão olhar de qualquer forma, tá? Vou te contar esse segredo. Piá é piá. E quando o piá não tá fazendo merda, ele tá pensando em fazer. Então vão olhar de qualquer forma, tá? O que está em questão aqui é: você quer mostrar ou não quer mostrar? É pior. Não é essa a questão. Desculpe. A questão aqui é: você quer que a sua filha mostre ou não? E outra coisa muito importante que a vereadora está distorcendo totalmente. Não só a vereadora, os outros também. A gente vai tocar nisso. Eles estão colocando a culpa total nas crianças. Que a menina vai na escola e os piazinhos vão abusar dela, que a menina ela quer sexualizar. Não tem nada disso. Vamos se respeitar. Nós estamos falando que a responsabilidade é dos pais. Os pais, no caso a vereadora, quer sexualizar as crianças. Os meninos vão se aproveitar? Não. O problema é quem está de fora do colégio. Não tem nada a ver com as crianças de dentro do colégio, que pode ser um problema até. Isso a gente teria descoberto conversando com as diretoras, que a gestão se negou e os vereadores também se negaram. Mas o problema está fora do colégio. Esse é o problema.
Pelo menos na minha visão. Tá? E sim, cabe ao indivíduo querer mostrar ou não. Porque olhar vai ser olhado sim, minha querida. Me desculpe, mas vai ser olhado sim. Piá é piá. Querendo ou não. Eu acho que mini saia nenhuma, leg nenhuma, bermuda nenhuma, gente, vai mudar isso. Isso que vai mudar é um diálogo das professoras, o que vai mudar é o diálogo dos pais em casa. Quem tem filha menina sabe. E eu posso dizer isso, até essa parte é complicado, mas eu tenho filha menina e eu tenho medo, sim. Mas nós temos que ensinar ela. Eu vou ter que mudar só pra fazer alguma coisa. Calma aí um pouquinho. Só um pouquinho. A vereadora, ela está dizendo que ela sabe como o mundo é. A vereadora, ela está dizendo que tem medo do mundo. Tem medo de colocar a filha dela de qualquer forma nesse mundo que nós temos. Mas com a tua filha não tem problema. Porque, calma, a filha dela ainda é bebê. Ela vai se tornar pré-adolescente um dia. Aí ela vai ver qual é a diferença entre a militância e o mundo real. Mas é um absurdo. Ela diz que sabe como as coisas são, que existe um perigo lá fora, que ela tem medo do que existe lá fora, mas que não importa. Não importa se o carro é mais forte que a pessoa. Atravessa sem olhar para os lados. Não faz sentido, cara. Desculpa, não faz sentido. Vai, segue. E eu vou ensinar minha filha desde pequena que ela tem os direitos dela. E se um dia acontecer alguma coisa, ela chegar e falar pra prof, e falar pra mãe, e falar pro pai. Porque é isso que nós temos que ensinar nossas meninas. Não colocar elas dentro da caixinha, não botar uma menina se ela quer usar roupa. Se ela quer usar roupa de abrigo, ela usa roupa de abrigo, até porque vai ter essas opções. Se ela não quiser usar leg, ela não vai usar leg, porque não faz parte dela. Se ela não quiser usar o short saia, bom, dá pro colega que ama usar um short saia, ou sei lá. É uma criança que não sabe nem se corta a carne com a faca ou com o garfo. Não tem que fazer essa escolha. Essa escolha está ali, na Câmara de Vereadores. Ali é que está sendo feita essa escolha. Não é para criança fazer essa escolha é ali. Os vereadores tiveram toda a responsabilidade de fazer essa escolha. Tá? Não é dela. Passa adiante. Então nós não vamos ser obrigadas a usar as roupas que a prefeitura está dando aos estudantes. Tu vai ter opções. Então não é um uniforme. Não precisa gastar 600 mil reais por ano. Tá? De roupas. Essas opções eu que vou escolher. Se eu quiser usar abrigo, porque eu não me sinto bem de roupa apertada, eu vou usar o abrigo. Mas eu gosto de usar leg, então eu vou continuar. Então agora nós não podemos mais usar legs. Porque nós temos que olhar o menino que vai olhar para minha roupa apertada. Ou eu não vou poder usar o short saia porque ele pode ser um pouco acima do meu joelho. Imagina olhando meu joelho, deve ser perverso. Mas enfim, eu acho que enquanto a gente não seguir discutindo centímetros de tecido, de como a roupa que nós usamos é um problema, a falta de respeito, a desigualdade, o gênero dessa cultura de culpar a vítima sempre vai continuar. Então esse é o meu... Concordo. Não era pra gente estar discutindo isso. Porque não era pra prefeitura, pra gestão Sandro Ferigolo ter feito essa merda. Deveria ter conversado com a comunidade antes, conversado com as associações de pais e mestres, conversado com o Conselho de Educação, conversado com as diretoras dos colégios para saber o que elas têm enfrentado. E elas têm enfrentado coisas. Vocês podem não saber, mas existem problemas dentro do colégio. E tanto a gestão Sandro Ferigolo como a base aliada, porque o PP e o PT é a base aliada, por isso que aprovaram dessa forma. E a base aliada também não quis conversar com a população. Esse foi o problema. Por isso que está dando tanto fuzuê. Ponto de vista referente a essa emenda, e espero que todos entendam, porque estou falando como mulher e como mãe de menina. A roupa da minha filha nunca vai ser um motivo para alguém olhar para ela. Ou
Não. Está falando como mulher e como militante. A gente só queria que falasse como vereadora e como representante da sociedade. Só. O resto é dispensável, nesse caso. Porque não é só uma opinião. Algo que você está colocando uma carga sobre a sociedade. E sem ouvir a sociedade. Se tivesse ouvido a sociedade, ouvido a comunidade e votasse da mesma forma, ok. Mas não. Ouviu só o próprio clubinho, como diz o Lauderi, só os seus 171 eleitores. E aí tá beleza. Acha que isso representa toda a sociedade. Porque não é só os 171 eleitores que são do clubinho. Representa toda a sociedade. Ok? Ficou mais longo, enfim. Esse precisava. Uma pena. Uma pena porque eu gosto muito, tanto da Marinara quanto do Guilherme, os nossos dois rubros de hoje em dia, na casa. E eu espero que eles se encontrem. Mas pra Marinara tá muito mais difícil. Enquanto pro Guilherme ele só tenha, digamos, os pés menos firmes, ele não sabe exatamente onde pisa ainda. A Marinara ela tem certeza que sabe onde pisa. Esse é um problema grande. Mas eu espero que os dois se encontrem. Porque quando vai se conversar com qualquer eleitor do Sandro, vai dizer: "Ah, mas eu não votei no partido, eu votei na pessoa." Putz, mas aí a gente não tá falando da Marinara, a gente tá falando só da ideologia do partido. Isso é complicado. Mas enfim, é um mal necessário. E seguimos adiante e vamos esperar que nas próximas, que sirva de lição, e nas próximas pode ter seu entendimento, pode ter sua militância, mas antes de tudo, respeito pela população. Tem que saber o que a população quer, porque vocês só são delegados, mas a responsabilidade e o poder ainda é da população. Yes? Vamos para a próxima?